Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Thiago Mitrô. Estamos começando mais uma live nossa para bater papo sobre política e sobre a situação do país, com essa turma boa que está ingressando na política para nos ajudar a transformar esse ambiente de mudança, o que não falta, necessidade de mudança, o que não falta aqui na política. Então, enorme prazer receber aqui hoje à noite a Elisa Lopes, de Lafayette, amiga aí já de uns anos, que hoje é pré-candidata a vice-prefeita lá em Lafayette. Também o Ney Clivati, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que é pré-candidato à prefeitura de Balneário pelo Partido Novo. Já fui lá aproveitar as praias de Balneário uma época, no verão, né, Ney? Hoje você está de casaco aí, no verão já fui aí umas vezes para aproveitar a praia. E também aqui o nosso doutor Carlos Eurico, que é pré-candidato a prefeito do Novo em Santa Cruz do Sul, onde eu fui pela primeira vez no ano passado, a convite da turma do Novo de lá, para conhecer o engajamento lá da turma e ver o tanto que eles estavam empolgados aí em construir uma alternativa para a política da cidade. Bom ver que deu certo e que estão agora nessa corrida aí para fazer essa mudança política aí em Santa Cruz também. E a ideia é que hoje, Tom, a gente conversar um pouquinho sobre reforma administrativa, é um assunto que eu tenho trabalhado bastante lá na Câmara, junto ao Senado também, o Executivo, para a gente fazer esse assunto andar. E vamos explorar um pouco disso e saber também como é que está a situação dos 3 municípios aqui representados pela Elisa, o Carlos e o Ney. Enfim, tem um papo sobre o que a gente precisa mudar no Brasil e nas nossas cidades para fazer a coisa andar. Antes, puder passar uma rodada para cada um, para a turma poder conhecer vocês em mais profundidade aqui do que eu apresentei também, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Pode ser? Começar talvez aqui pela ordem que estamos na telinha aqui, do meu lado, Elisa, então? Pode ser. Boa noite, Thiago. Obrigada pela live, por você explicar para a gente um pouco mais sobre o que está acontecendo no Congresso, principalmente a reforma administrativa, que é muito importante para o país. Né? Para quem não me conhece, eu sou Elisa, sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Hoje eu estou como pré-candidata a vice-prefeita em Conselheiro Lafayette. E eu conheço o Thiago desde a campanha de 2018. Nós fomos candidatos, né, a deputado federal pelo Partido Novo, na mesma chapa, e foi uma ótima eleição. Nós conseguimos eleger tanto o Thiago quanto o Lucas Gonzalez aqui em Minas, e o Thiago hoje é o nosso orgulho, né, melhor político no ranking dos políticos. E é muito bacana estar aqui, poder conversar com ele. Eu sou administrador, eu sou formada, né, em administração, especialista em gestão pública, gestão estratégica de marketing. Também fiz o Renova BR, que é uma escola de políticos, e hoje estou aí novamente para encarar as eleições municipais. Ótimo, muito bom ter você aqui, Elisa. Vamos agora lá para Santa Catarina, Ney? Beleza. Tiago, é um prazer também estar falando com vocês, né? Um assunto importantíssimo. Reforma tributária é uma das metas e a reforma administrativa é a segunda das metas aí, né? Não sei qual que é a primeira e a segunda, mas as duas são importantíssimas. E você, como presidente da frente parlamentar, vai ter um papel primordial nessa discussão com o país, né? Eu sou Ney Clivati, sou engenheiro civil, tenho 63 anos, sou pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú, passamos no processo seletivo, a gente defende esse processo seletivo no Partido Novo, defende os valores do Novo e defendemos esse método de fazer campanha, tá? De fazer política, né? Fazer política com as pessoas que mostram capacidade de gestão e que passam por um processo seletivo. E a gente sabe que essa eleição vai ser uma eleição bastante complicada, bastante diferente, né? Nós não vamos ter uma eleição convencional. A eleição vai ser bastante difícil. E achamos importante também a gente ter essas lives, né? Para a gente ir aprendendo e a gente tendo a consciência de quais são os problemas nacionais, estaduais e municipais, né? Apesar de a gente ser pré-candidato a prefeito, mas tudo que se faz em Brasília acaba refletindo no município, né?
É isso aí. Legal, muito obrigado, Ney. Agora vamos lá, então, para o interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz, com o nosso Dr. Carlos. Bom, boa noite. Muito obrigado aí, Thiago, pelo convite. É um prazer aqui participar com você e os demais amigos aí dessa live. Um tema extremamente importante para todos nós brasileiros, né? Com certeza, as reformas que já vêm acontecendo e as reformas que ainda precisam acontecer, como a tributária e a administrativa, têm um papel importantíssimo para que a gente possa aí alavancar o empreendedorismo, alavancar os negócios no Brasil, para que a gente possa realmente ter aquele país que a gente espera e merece aí como cidadão. Meu nome é Carlos Eurico Pereira, eu sou médico, judoca, palestrante, empreendedor, sou aqui de Santa Cruz do Sul, cidade a 150 quilômetros de Porto Alegre, região central do Rio Grande do Sul, e resolvi me envolver em 2017, me filiei ao Partido Novo, por acreditar que a gente, como cidadão, a gente tem que ser o agente da mudança. E a gente fala mal de político, a gente acha que a política é suja, e a gente fica endemonizando a política, mas eu acredito muito que se cada um de nós, como cidadãos, exercer o seu papel, se envolver com a política, a boa política, né? Todos nós somos políticos, na verdade é a política que nos coordena como cidadãos, né? E se a gente não se envolver e não lutar para que ocorram mudanças, a gente vai continuar sempre na mesma situação. Então eu acredito muito na capacidade aí do cidadão de envolvimento, é por isso que eu encarei um processo seletivo e sou aí aprovado pelo processo seletivo à prefeitura da minha cidade, aí Santa Cruz do Sul. Vai ser um grande prazer aqui estar conversando com você sobre esse tema tão importante. Beleza, muito obrigado aí vocês por estarem aqui batendo esse papo e por estarem encarando o desafio também aqui. Depois de 1 ano e meio aqui em Brasília, eu estou em Brasília hoje, eu estou alternando esse período de pandemia, passando um mês em BH e um mês aqui em Brasília, para não ficar pegando muito avião aí também. E depois de 1 ano e meio aqui em Brasília, uma das maiores obviedades que aparecem é que a gente só vai conseguir mudar as coisas de verdade quando tiver mais gente boa entrando e nos ajudando a oxigenar o sistema político como um todo. Então, ver que essa decisão que eu tomei lá atrás, junto com a Elisa, de se candidatar para um cargo eletivo, que é algo que eu nunca tinha passado na minha cabeça, ver outras pessoas caminhando para isso também, é o que nos dá o gás para a gente continuar e é o que no médio prazo vai mudar de verdade a política aqui no Brasil. Mas vamos lá, a gente combinou aqui, pessoal, um bate-bola onde eles vão fazer uma rodada de perguntas, depois eu faço umas perguntas para eles também e a gente vai aprofundando no tema. Não sei agora quem que era a vez, quem queria fazer primeiro, era o Ney, isso? Pode ser, pode começar por mim aí, não tem problema não. A pergunta básica, né, Thiago, é por que essa reforma tem que ser feita, né, cara? Qual o impacto disso, né? Por que ela tem que ser feita? E eu tenho preocupação também, Thiago, com esses grupos de pressão, sabe? A gente já sabe o que sofreu na reforma da Previdência, né? Os grupos de pressão, eles são organizados, representam uma minoria, mas eles fazem uma pressão muito grande. Então, se você pudesse nos dar um balanço, assim, por exemplo, se existe já algum passo dado, o que o Congresso está pensando, você como presidente da Frente Parlamentar, o que vocês já conversaram sobre isso e como é que vocês vão lidar com esses grupos de pressão, né, Thiago? Não, legal, ótimo ponto. Isso que você comentou dos grupos de pressão é incrível, né? Mas você pega a história do legislativo brasileiro, pegar uma história recente, depois da Constituição de 88, as várias modificações que vão acontecer na nossa legislação, o quanto que elas são influenciadas por pequenos grupos organizados que vêm fazer pressão nos parlamentares para atender seus próprios interesses e esquecem da maioria da sociedade, né? E eu costumo falar isso com bastante frequência, que meu papel aqui, da bancada do Novo e de outros parlamentares que se alinham nas ideias, é a gente defender a minoria silenciosa que não é organizada, né, e que está todo dia trabalhando, ralando para pagar imposto e que, por não ter um lobby aqui em Brasília, por não ter a minoria, não, a maioria silenciosa. Né? A maioria silenciosa. A gente tem as minorias, os grupos de pressão, e temos a maioria silenciosa
que está no dia a dia cuidando da sua vida, trabalhando, criando seus filhos e, obviamente, por definição, se organiza para fazer pressão em Brasília, que sempre é quem paga a conta, né? Então, quando a gente aprova uma isenção fiscal para determinado setor da indústria, quando a gente aprova aumento para determinada categoria, que vem aqui gritar nas galerias do Congresso, o restante da população inteira está pagando a conta. Então, acho que isso é um pouco do reflexo de inúmeras legislações que a gente viu ser aprovada no Brasil, e o efeito contrário aparece também, né, de muita gente se organizando para que se evite modernizar inúmeros aspectos. Quando se fala, né, nesse 1 ano e meio aqui, quando a gente obviamente não estava em isolamento social e estava nas sessões normais lá no Congresso, era todo dia, ainda mais alguns temas que são mais polêmicos e que a gente gosta de trabalhar, colocar o dedo na ferida. Vai falar de privatização de Correios, vem sindicato dos Correios, vai falar de não regulamentar determinada categoria, vem o pessoal daquela categoria. Acho que não vai ser diferente na reforma administrativa. Mas qual que é a essência da reforma administrativa? Que também é uma reforma que, num primeiro momento, as pessoas em geral não entendem o que ela significa, né? Mas a reforma administrativa basicamente trata da modernização da estrutura do Estado, né? O Estado, como qualquer organização, ele tem uma estrutura organizacional, tem regras de funcionamento, de contratação de servidores, de funcionamento das carreiras, de quais são os órgãos que o compõem, né, e por aí vai. E a gente tem, né, como tudo do poder público, né, tem que estar regulamentado em lei, a gente tem uma legislação que organiza o funcionamento do Estado, que ela é muito pouco propícia para o seu bom funcionamento, né? E tanto do ponto de vista de resultado para a população dos serviços públicos, acho que eu não preciso nem falar muito aqui, né, do quanto que, em geral, a população é insatisfeita com a qualidade dos serviços públicos. Você pega qualquer indicador de saúde, segurança, educação, é óbvio que o Brasil é muito claro, a gente não presta, o setor público brasileiro não presta serviços públicos de qualidade para a população, seja para o empreendedor que quer montar seu negócio ou para um cidadão que está doente e precisa acessar o serviço público. E também do ponto de vista interno da gestão do Estado, não é um ambiente propício para o próprio servidor prosperar, né? Se fala muito dessa cultura do funcionalismo, né, de que as coisas ali são feitas para não dar certo e tudo, e às vezes a gente coloca erroneamente o servidor como o vilão da história, mas eu não acho que ele é o vilão, ele é vítima, né? Ele entra em um ambiente cujas regras não funcionam, não são adequadas para que ele possa florescer e prosperar e evoluir na sua carreira de acordo com o seu potencial e a sua capacidade, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje é basicamente modernizar, né, essa estrutura que rege as regras de funcionamento do Estado e de tratamento dos servidores, para que a gente possa ter uma estrutura compatível com o ano de 2020, com o século XXI que a gente vive, que é uma estrutura flexível, uma estrutura que valoriza quem entrega resultados, reconhece aquele que presta bom serviço para a população, né, que você pode migrar de uma área para outra. Você tem hoje, por exemplo, até hoje na folha de pagamento do governo federal, você tem operador de videocassete, você tem assoprador de vidro, né? Essas carreiras foram feitas há 30 anos atrás, concursos para elas, a pessoa entrou no concurso, poucos anos depois elas viraram obsoletas, e não se pode mudar a pessoa de uma carreira para outra, a estrutura hoje é enrijecida, né? E o cara fica lá, sem muitas vezes ter o que fazer, sem poder migrar ou sem interesse de mudar, e você cria um círculo vicioso, onde você não valoriza o bom desempenho, você desestimula quem está querendo entregar mais e você onera o pagador de impostos com uma estrutura que não está voltada para funcionar e para prestar melhores serviços para a população. Então, a reforma administrativa é o conjunto ali de mudanças na legislação para você tornar o serviço público mais voltado para o cidadão, mais voltado para o resultado que o poder público vai entregar para o cidadão na ponta e mais propício para reconhecer e valorizar os bons servidores e adaptar isso com uma frequência que o mundo de hoje requer, né? Então, esse que, de forma geral, é o contexto da importância e
né, da necessidade da reforma administrativa e do que ela mexe, né? Então, ela vai mexer desde quais são os possíveis vínculos que o servidor fazem com o Estado, quando são contratados como servidores, vai mexer no processo de seleção, no processo de avaliação dos servidores, nos benefícios dos servidores, né? E aí entra o que você falou, né? Você tem benefícios hoje que não são mais compatíveis com a realidade do mundo, que um dia lá atrás talvez tenha sido a realidade, mas hoje não é mais. Você tem, por exemplo, as promoções automáticas, né? Que não fazem sentido hoje em dia mais, já tem um certo consenso sobre isso, você promover as pessoas automaticamente por tempo de casa, né? Você tem que promover aquela que melhor fornece serviço de qualidade para a população, ou licenças prêmio, licenças capacitação, né? Que são incompatíveis com a realidade do mundo hoje, né? E aí, quando você vai mexer nisso, obviamente você tem resistência, você tem pessoas preocupadas com... Às vezes a gente vê algumas pessoas que defendem a reforma com argumentos muito simplistas, e aí você tem servidores que corretamente estão preocupados que esses argumentos simplistas prevaleçam e você perca algumas características do serviço público que são importantes para proteger o próprio cidadão do mal político que chega e contorce o serviço público para o seu próprio benefício. A gente não quer isso, né? E você tem também aqueles grupos de pressão que vão fazer pressão porque não querem perder um benefício que não é mais compatível com a realidade, né? E aí você tem toda aquela guerra de narrativas e pressão, mas que eu convivo muito bem com elas e a gente tem que produzir conteúdo e uma legislação que considere as preocupações legítimas que todo mundo tem, mas que consiga entregar para a população brasileira uma estrutura mais adequada, né, com os dias de hoje. E aí, nesse contexto, eu criei a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. A reforma administrativa é algo que o governo vem, através do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, do secretário Webel, que é o secretário especial que cuida dessa parte de gestão do governo, vem trabalhando já há um tempo, mas a gente enxerga uma resistência pública, né, do presidente da República nisso, né? Ele não tem aquela convicção que nós temos e que o Ministério da Economia tem da necessidade da reforma administrativa e acaba que por mais de uma vez ele protelou o envio dessa reforma, né? No ano passado a justificativa era o protesto no Chile, depois a justificativa foi aquela frase infeliz do Paulo Guedes sobre parasita, né? Aí agora a justificativa a pandemia, que obviamente a gente sabe que ela atrasou parte dos trabalhos, mas o Bolsonaro já jogou para o ano que vem essa reforma, e a gente acha que ela tem que ser feita hoje, né, e não ano que vem. E aí a gente criou a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa para, enquanto o Executivo define qual que é o melhor timing para eles, a gente já conduz e adianta a discussão do ponto de vista do Congresso. A gente está envolvendo parlamentares da Câmara e do Senado, inclusive de partidos de oposição, de gente do partido, da base do governo e independentes, como eu e tantos outros, para que a gente avance as discussões e já crie no Congresso um clima mais favorável para a discussão da reforma administrativa, que inclusive pressione o Executivo para enviá-la, né? Porque às vezes a gente vê o Executivo falando, não vou mandar porque eu não sei como é que o Congresso vai receber. A gente está falando, nós queremos receber a reforma e queremos discutir e aprovar uma reforma administrativa para o Brasil. Então esse que tem sido o trabalho nosso lá na frente e está indo bem os trabalhos. Espero que a gente consiga causar essa influência positiva no governo para que eles enviem o quanto antes para cá a reforma. Qual seria a chance real, Thiago, de que a gente fizesse passar a reforma esse ano? Existe uma possibilidade real ou realmente assim é um trabalho de construção lenta e que só realmente assim com muita sorte que a gente vai conseguir fazer andar a reforma esse ano? Olha, Carlos, sendo bem realista, eu acho que aprovar é otimista demais, né? Porque a gente ainda não tem o comprometimento do governo, né? O grosso, né? A pedra fundamental, digamos assim, da reforma tem que ser mudanças na Constituição, né? Então a gente tem que aprovar uma PEC. Para propor uma PEC, não precisa ser o Executivo. O Congresso pode aprovar uma PEC, né, mesmo para mexer nos outros poderes, porque, enfim, a Constituição ela é soberana. Só que a gente sabe que uma mudança que
envolve rever a estrutura do executivo, não faz sentido ser feita pelo Congresso sem o apoio e até a iniciativa do próprio executivo, né? Então, politicamente, é muito inviável a gente andar com uma PEC da reforma administrativa sem o executivo no barco, né? Então, o primeiro ponto é que não temos ainda o executivo no barco como precisaríamos, né? Temos o Ministério da Economia, mas não temos o Planalto, né? Que é quem, no fundo, envia. E também, por outro lado, esse é um assunto que você tem muitas visões distintas, né, dos parlamentares que legitimamente representam essas diferentes visões de qual deve ser a reforma adequada, né? Então, vai precisar de tempo para maturar aquilo que é possível avançar ou não. O trabalho que eu tenho feito é, inclusive, de trazer parlamentares de partidos de oposição para dentro da frente para a gente já adiantar essas eventuais resistências e construir um caminho do meio. Mas você pega uma reforma da Previdência, as pessoas acham que ela foi aprovada em 6 meses, que é o tempo que a PEC, que foi aprovada no ano passado, tramitou. Mas, na verdade, você já tinha tido uma discussão ampla anteriormente, na época do governo Temer, sobre Previdência, que tornou mais madura a discussão da Previdência. Ainda que a reforma da Previdência não tenha dado certo no governo Temer, né, ela adiantou e amadureceu a discussão no Congresso e na sociedade. A reforma administrativa, ela vai ser discutida quase que pela primeira vez agora. A última foi há mais de 20 anos atrás, ainda no governo FHC, né? Então, a gente precisa de um tempo para amadurecer a sociedade e o Congresso para chegar nesse consenso, né, nessa maioria, ainda que consenso seja difícil haver, mas, então, acho que é difícil a gente trazer o executivo para o barco e chegar num meio termo ali comum pelo menos a 3/5 do Congresso, que é o que a gente precisa para aprovar uma PEC esse ano. Mas estamos trabalhando para isso e estou otimista que ao longo do ano que vem a gente vai conseguir ter um avanço mais significativo nessa reforma. Tu tens um histórico de quando o presidente lá da Fundação Estudar, tu muito envolvido com objetivos, metas específicas a serem cumpridas, indicadores. Tu acredita que se tem como realmente na reforma administrativa criar objetivos, metas específicas para cargos, indicadores para que realmente a gente consiga fazer a meritocracia prevalecer no serviço público brasileiro? Porque o que a gente vê hoje, principalmente a nível de município, é quando algum prefeito cria alguma situação e que leva em consideração a meritocracia, ele acaba sendo apontado aí, às vezes, pelo TCU do Estado, por estar favorecendo determinado tipo de funcionário, determinado cargo. Então, tu acredita que realmente a reforma administrativa seja capaz de trazer isso que é o básico, digamos assim, na iniciativa privada, Thiago, para dentro do serviço público, e que impacto que realmente a reforma administrativa pode nos trazer para os municípios, já que a gente está falando aqui a nível de município, né? Porque a gente sabe que hoje a reforma não vai estar contemplando no seu bojo aí os estados e os municípios, né? Você tem algumas questões que são hoje, aquilo que está na Constituição e que envolve estados e municípios, né, é parte do que a gente vai querer mexer. Desde a questão do que se chama matriz de vínculos, né, hoje a gente tem o regime jurídico único de contratação do servidor, que vale para prefeituras, para governos estaduais e para o governo federal, que é um dos pontos que a gente acha que precisa adequar à realidade atual. Então, a gente mexendo isso numa PEC, na Constituição, isso passa a valer para estados e municípios também. Agora, a gente tem que entender que quando nós estamos falando de fazer mudanças no poder público, o poder público e o funcionamento da máquina do Estado é um transatlântico, né? Você não consegue dar um totozinho ali e o transatlântico virar de uma hora para outra, né? É um processo lento, que você vai aos pouquinhos, está indo reto, eu quero ir um pouco mais para leste. Aí o negócio começa a mover e uma hora vai. Então, o que a gente quer é que se crie uma estrutura legal que permita que iniciativas como essa, de reconhecer os bons servidores, né, e incentivar uma cultura de resultados dentro da máquina pública, sempre lembrando o porquê disso, né? Porque quem ganha é o cidadão, porque
o trabalho final do servidor público é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é prestar um serviço de saúde melhor, é um serviço de educação melhor, é a iluminação pública que chega, é a calçada que está adequada, né, e por aí vai. Quando você começa a inserir resultados, indicadores de melhoria na qualidade de vida da população como elementos que encarretam em reconhecimento dos servidores que mais contribuem para essa melhoria na qualidade de vida das pessoas, acho que você tem um sistema de incentivos correto, né, dentro do serviço público. E o que nós estamos fazendo aqui dentro, a nossa ideia é que você crie uma estrutura legal que permita que isso seja feito lá na ponta, né, mas que, obviamente, vai sempre depender dos governantes locais para que isso seja implementado de fato. A gente já tem casos hoje, né, que com a legislação atual se conseguiram formas de fazer. A Prefeitura do Rio já fez isso, é um caso que eu conheço um pouquinho melhor, até porque tem um deputado na nossa frente que foi quem conduziu esse processo na época como secretário de governo lá. Tivemos tentativas no governo de Minas Gerais que houve avanços, mas ainda não no nível que a gente precisava. Então, existem algumas ali iniciativas já com a legislação atual, e acho que o que nós vamos tentar fazer aqui, o que a gente está querendo construir, é um arcabouço legal que faça essa ser a regra e não a exceção. Você falou um pouco sobre isso, e nos municípios, eu conheço a realidade, porque eu acompanho lá pelo site da Transparência, existem muitos níveis de carreira no município. Acho que no governo federal é muito mais, né? Como que a reforma vai lidar com isso? Porque, por exemplo, a gente tem o problema da lei que rege cada cargo. E, além de tudo, mesmo quando a gente quer implantar algum tipo de informatização ou uma nova lei, ou que seja consórcios públicos para gestão, você teria pessoas que deixariam de ter a questão e você não poderia migrar. Tem algumas regras nesse sentido. Como que a reforma vai atuar nesse ponto, né? Também há dúvida, né? Vai atuar só no nível federal ou isso também vai servir como parâmetro para estados e municípios? Elisa, ótimo ponto. Assim, a gente tem até a filosofia que eu sigo, né, que a gente tem dentro do Novo e tudo, é que você tem que, na União, decidir aquilo que não pode ser definido pelos estados, nos estados definir o que não pode ser definido pelos municípios, os municípios definir o que o cidadão, o indivíduo, não pode definir, né, o famoso princípio da subsidiariedade. Né? Acontece que o país não pensa assim, né? Você tem a nível federal e inclusive na Constituição, um monte de regra que impacta diretamente questões que, a nosso ver, deveriam ser locais. E, por outro lado, você tem, né, a cultura do direito no Brasil, da União ter que regrar como que é o funcionamento de inúmeros aspectos, né, nos entes subnacionais. Então, o regime jurídico de contratação de servidores, por exemplo, ele é único hoje para estados, municípios e para a União. Então, digamos assim, se eu pudesse mudar tudo, mudava tudo, mas o que se tem hoje, e a gente vai trabalhar dentro do framework que se existe, né, porque senão você não consegue avançar, se ficar só no campo de como deveria ser, o que se tem hoje que a gente quer fazer avançar é que a espinha dorsal, né, daquilo que rege os vínculos, né, entre servidores e o funcionamento do Estado, seja a nível municipal, federal ou estadual, que está hoje na Constituição, isso a gente consiga modernizar e dar abertura para que se haja mais inovação na ponta, né? E outros modelos de contratação, né? E estruturas de carreira mais simples e por aí vai. Agora, a gente não faz a nível federal a revisão de quais são as carreiras que existem a nível local. Então, você sempre vai precisar, né, de que no nível federal, no nível da Constituição, você altere, né, e modernize a estrutura e que daí você tenha depois consequentes mudanças na legislação local para que se adeque, né, a essas modernizações. Eu confesso que eu não conheço em detalhes o funcionamento, né, da estrutura administrativa nas cidades de vocês, mas
imagino assim, o formato de contratação, ele certamente é o regime jurídico único, né? Agora, a estrutura de carreiras, a estrutura de remuneração e por aí vai, cada estado, cada cidade vai ter a sua, né? O que a gente tem aqui, você tem alguns índices, né? Você tem, por exemplo, a Firjan faz um índice de gestão fiscal dos municípios. Não estou falando que a reforma administrativa tem como principal objetivo a questão fiscal. Acho que tem muito mais além da questão fiscal, que é a melhoria da qualidade do serviço público para o cidadão e a própria melhoria do ambiente para o servidor, como eu falei. Mas a questão fiscal é sempre um termômetro de como que está na ponta o funcionamento dos municípios. E a imensa maioria dos municípios tem dificuldade fiscal, né? E nos municípios, ao contrário da União, onde o maior gasto é a Previdência, nos municípios, em geral, quase totalidade, na verdade, o maior gasto é o funcionalismo, né? E então você ter modificações ali na estrutura da administração municipal para dar mais fôlego para a prefeitura investir na população é sempre um caminho assim interessante. Se agora puder, deixa eu virar a bola para vocês aí, como que está a estrutura de gestão e do funcionamento das prefeituras em cada um dos municípios aí, fazer o caminho inverso agora, começar por você, Elisa. Por mim? Isso, depois vai para o Carlos e depois lá para o Ney. Não, bacana. Bom, aqui, como você falou mesmo, contratação, né, o concurso público e os contratados e comissionados durante a gestão de quem está governando, obviamente. A cidade, ela tem cerca de 130 mil habitantes e nós temos 3 mil funcionários públicos na prefeitura, né, em toda a estrutura administrativa. E desses 3 mil, são cerca de 700 a 900 cargos são comissionados, são contratados. E quase 50% do orçamento, né? Estamos dentro da lei de responsabilidade, né, que é até 60%, mas eu ainda considero muito alto. Por quê? Porque a gente sabe exatamente que o gasto no funcionalismo e diminui o gasto na saúde e na educação, que são as áreas que são essenciais. Eu até comentei até um pouco antes, estava contando para o Eurico e para o Ney, do meu trabalho de especialização em gestão pública. Eu busquei uma alternativa para reduzir os cargos comissionados nos municípios. Propus o consórcio público na administração direta. Mas aí eu foco muito para cidades muito pequenas, que são cidades abaixo de 20 mil habitantes, porque em Minas Gerais são cerca de 666 cidades. E aí você vê que a maior parte da cidade trabalha na prefeitura, a prefeitura paga o funcionalismo e fica sem dinheiro para fazer. E fui percebendo que dentro das administrações das prefeituras, estruturas que não teriam necessidade de existir, por exemplo, como uma secretaria de turismo numa cidade que não é turística, uma secretaria de obras numa cidade que não tem obras grandiosas, são só pequenos reparos. E aí eu fui investigando isso mais a fundo e percebi que talvez pudesse ser uma solução, já que deixar de existir os municípios é um processo muito mais complicado, né, por questão também de representatividade política, de trabalhar a administração direta nos consórcios públicos. Por exemplo, 5 cidades poderiam pagar um consórcio para cuidar do turismo e da cultura. E de você ter uma estrutura no seu município que fica a maior parte do tempo ociosa, você teria ali uma estrutura do consórcio que trabalharia para 5, 6 cidades ao mesmo tempo. Então, nesse ponto, você diminuiria cargos comissionados, diminuiria a interferência política, racionalizaria mais a gestão, poderia trazer até melhores resultados. Então, eu pensei do ponto de vista da administração pública, como que poderia ser essas soluções. E quando eu te perguntei, me preocupa muito níveis de carreira, né? Aqui na cidade são cerca de 208 níveis de carreiras dos efetivos, e me preocupa muito se a gente entra e quer fazer alguma modificação que vai acabar eliminando algumas carreiras. Como que eu vou absorver as pessoas em outro, né, em outra área, já que existe, que acaba impedindo, né?
Mas é mais ou menos um cenário, né? É a cidade que ela precisa ser modernizada, ela precisa ser informatizada, infelizmente ainda não é, tem vários setores que ainda não são. Vai, com certeza, haver esse choque aí entre informatizar e buscar novas soluções e, ao mesmo tempo, ter que mexer nessa questão do funcionalismo, que seja com migração de setores, redução de comissionados, contratados. É mais o cenário que eu vivo aqui hoje. Entendi. Não, bacana. Já comento algumas coisinhas aí disso que você falou, mas passar a bola ali para o Carlos antes e depois para o Ney, aí depois eu comento um pouquinho. Bom, vamos lá, Thiago. Aqui em Santa Cruz do Sul a gente tem uma situação bastante diferente dos demais municípios do país, porque é um município que tem uma situação econômica bastante equilibrada. A gente tem uma indústria pujante aqui no município, né? Ele está baseado ainda muito na indústria fumageira, mas é uma cidade que produz bastante, que emprega bastante. Seguidamente aí, em algumas épocas do ano, é um município que bate o número é o número 1 no Brasil, às vezes, em contratações, embora sejam contratações temporárias relacionadas à indústria fumageira, em épocas de colheita, mas é um município que tem aí um diferencial muito grande financeiro e econômico comparado à realidade do país. E nosso comprometimento com folha aqui no município é 43%. Existe um superávit em termos de aí do que se recolhe no município e o que se gasta, o que proporciona que o município tenha capacidade de investimento, né? O difícil só realmente é a gente equalizar, né, a qualidade dos serviços que são prestados pelo município, uma vez que é muito difícil para a administração pública hoje realmente estabelecer padrões de qualidade e cobrança dentro do serviço público, por a gente não ter realmente, como é que se diz assim, uma estrutura administrativa que nos proporcione essa situação. E esse marco legal, que é o que a reforma administrativa vai trazer a nível nacional, provavelmente vai nos ajudar muito a nível dos municípios, né? O que a gente vê realmente em Santa Cruz do Sul, a gente não tem um número muito significativo de cargos de comissão, mas nós temos aí 3.800, quase 3.900 funcionários públicos, numa cidade de 130 mil habitantes, né? E acabamos de ter um concurso aí em final de administração, né? Aquela coisa que a gente está acostumado no Brasil, em final de administração, vamos agradar as pessoas, vamos fazer um concurso público para o próximo administrador ter que assumir esses encargos aí e com uma máquina pública ainda mais inchada, né? Então, são essas coisas que a gente precisa realmente mudar no Brasil e a gente ter realmente critérios de qualificação, critérios que a gente possa realmente ter um funcionarismo público estimulado, trabalhando e realmente que ele se sinta à vontade, sem pressões políticas, para produzir, né? O que a gente tem também, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa da questão da política, é que geralmente os cargos de comissão são cargos de chefia com altos salários e que às vezes estão lá para emperrar o serviço público de ele funcionar, né? O problema do Brasil não é o funcionalismo público, o problema do Brasil é a falta de critérios para que o funcionalismo público possa ser produtivo, né? E aí a gente esbarra, acredito, muito na questão da velocidade que o mundo hoje acontece. A gente está vivendo um mundo exponencial, né, pessoal? E o que a gente está vendo? Todas as estruturas estão tendo muita dificuldade de evoluir na velocidade que o mundo está acontecendo. E a gente tem um exemplo maior, talvez, aí na educação, onde tu militou aí por tanto tempo, né, Thiago? Que nós temos currículos extremamente estanques nas nossas universidades, não é só um problema do Brasil, do mundo inteiro, enquanto que o mundo acelera tão rápido, e a gente já tem, por exemplo, alguns exemplos de universidades, até lá no Vale do Silício, em que o currículo muda todos os anos, né? Como é que a gente adapta a burocracia a essa velocidade do mundo, né? Então, no serviço público, de que maneira que nós vamos adaptar nesse mundo tão rápido, veloz, que aí cresce em velocidade exponencial, como é que a gente vai adaptar a burocracia, acompanhar a celeridade, a necessidade que o cidadão tem de que realmente as coisas aconteçam como ele está acostumado, né? Agora, com a customização de todo o serviço, né? A gente está acostumado, não está mais acostumado a ir no banco, a gente não está mais acostumado a ter que entrar em fila para pagar a conta. E o meu município, por exemplo, se eu quiser saber se eu estou devendo para o município,
eu tenho que ir lá no órgão público, pegar uma ficha, entrar na fila, ser atendido, esperar ser atendido por alguém para descobrir se eu estou devendo para o município, né? Então, aí você imagina como é que pode um município organizar suas contas se a gente, como cidadão, não sabe nem se a gente está devendo ou se a gente está em dia com o município. Legal. E aí, em Balneário, Ney? Assim, ó, está prestando muita atenção no que vocês estavam falando, é por isso que é importante, assim, essa interação, né? Nós temos aqui 130 mil habitantes também, tá? Igual Santa Cruz do Sul, mais ou menos, né? Igual a Elisa lá, né? Santa Cruz do Sul disse, né, que tem 3.900 servidores públicos. Aqui nós temos 7.286, tá? Nós temos quase 2 vezes, né? 8 mil, quase 2 vezes. Mas ainda nós estamos fora ainda desses servidores públicos, nós temos os terceirizados que não fazem parte desse quadro, tá? E esses terceirizados são quem? É o pessoal da limpeza urbana, é o pessoal da saúde que faz os atendimentos no PA, é o pessoal que faz operação e manutenção da companhia de saneamento, e é o pessoal que faz a operação do sistema de luz. Então, nós fizemos uma análise que nós temos perto de 10 mil funcionários, tá? Para 130 mil habitantes. De todas as cidades que o Novo vai ter candidato, nós somos o maior número de funcionários para cada 1.000 habitantes. Nós temos 44 funcionários para cada 1.000 habitantes, entre efetivo e não efetivo. A média salarial nossa aqui dos efetivos é R$ 5.900. E a média salarial dos não estáveis é R$ 3.800. Então, tem essa discrepância também. Os não estáveis, que são os ACTs, as contratações temporárias, eles ganham muito menos do que os estabilizados, do que os estáveis. E somos também eivados de cargos comissionados. Nós temos 300 cargos comissionados. E esses cargos comissionados servem como moeda de troca, né? Como a Elisa estava dizendo, né? Os prefeitos fazem o quê? Eles usam esses cargos comissionados e usam as secretarias de menor importância, eles acham que é de menor importância, né? Para fazer barganha política com partidos, né? Então, você pega lá uma secretaria de turismo de Balneário Camboriú, você vai negociar ela, o prefeito negocia ela com o partido que interessa. E o que pesa muito também é essa coisa da estabilidade e do não deslocamento, né? Você não pode colocar essa pessoa em lugar nenhum, você não pode mudar ele de função. Como o Tiago falou, tem operador de videotape hoje, que faz operação de videotape, acho que são 57 contratados até hoje, eles não têm o que fazer. E o ministro da Desburocratização, à época, tentou mudar eles de posição, eles ganharam na justiça, tiveram que ser reintegrados como editor de videotape. Editor de videotape é aquele cara que fica colando as fitinhas de videotape, isso não existe faz 15 anos já, né? E os caras continuam lá e vão se aposentar com isso. Os outros problemas que o município carrega também são as vantagens acumulativas não meritocráticas, né? Ou não apenas por tempo, né? Nós temos triênios aqui que aumentam em 10% o salário da pessoa a cada triênio. Então, foi montada a Guarda Municipal em 2012. Esses guardas municipais, daqui a 30 anos, eles vão se aposentar com 10 triênios. Eles já ganham R$5.000 agora, eles vão se aposentar com mais de R$20.000 por mês. E pessoas que vão se aposentar com 48 anos, 49 anos, 50 anos, com um salário desse, né? A nível de hoje, né? Mais como se eles estivessem ganhando hoje. E eles vão ser ainda bonificados com a inflação. Se houver inflação, eles serão bonificados. Então, a valor de hoje, eles vão se aposentar com salários acima de R$20.000. Isso vai pesar tremendamente no município. Reduzir folha de pagamento em município é uma tragédia, com um município igual ao Balneário Camboriú. Se nós temos triênio, como é que você vai reduzir folha de pagamento? Você não reduz folha de pagamento. Você não pode tirar as pessoas do local onde eles estão. Motorista, por exemplo, você não pode tirar da função de motorista. Motorista, todos eles ganham acima de R$10.000 por mês aqui no Balneário Camboriú, porque estão acumulando triênios, né, e quinquênios e decênios, e vão acumulando. Por exemplo, a Câmara de Vereadores tem motorista na Câmara de Vereadores, tem 2 motoristas na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não precisa de carro. Eles poderiam muito bem trabalhar com Uber. Pega os Uber e contrata Uber e vai trabalhar com Uber, isso é muito mais barato. Nós fizemos as contas aqui, cada quilômetro rodado na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú custa R$10. E quando você for rodar de Uber, não custa 3. É muito mais barato e você sabe o destino que vai. E por que eles não vendem os carros e tiram os motoristas? Porque não tem onde colocar, não tem nem onde colocar os motoristas. Se vender os carros, o motorista vai ficar fazendo o quê? Nada. Não tem nem o que fazer, você não pode nem readaptar ele em outra função. Tá? Em relação a custos nossos, que nós temos em Balneário Camboriú, tá? Nós temos 1 bilhão de arrecadação. Em 2020, vamos arredondar os números para 1 bilhão de arrecadação, 480 milhões foi folha de pagamento.
sem contar os terceirizados, né? Então, o nosso limite, sem os aposentados, está em 46,2%. Nós estamos abaixo do limite prudencial. Mas, colocando os aposentados da prefeitura, nós chegamos em 52,1%, nós ultrapassamos o regime, o limite prudencial. O Novo está contestando essa retirada dos aposentados no cálculo da folha, certo, Tiago? Tem uma contestação... No governo de Minas, uma questão do Tribunal de Contas do Estado que mudou o entendimento disso no meio do caminho. Tá. Eu entendo que os aposentados deveriam fazer parte da folha de pagamento, já que são custos nossos. Não são custos, não é quem que paga os aposentados, é a população, é o dinheiro nosso de cada dia. Não são, isso aí não vem lá, alguém de Marte pagar os aposentados, faz parte da folha de pagamento. Se nós tivermos isso, nós vamos ter 52,1%. Com isso, a folha de pagamento nosso vem subindo tremendamente e o nosso limite de investimento vem caindo. Em 2012, nós tínhamos um limite de investimento de 60 milhões de reais para um orçamento total de 450. Nós tínhamos 60 milhões. Hoje nós temos 1 bilhão de arrecadação e a capacidade de investimento continua nos mesmos 60 milhões. Então, isso foi fruto de gestões, né? Que foram acontecendo, gestões que foram acontecendo. E o município, ele ainda é um município que tem capacidade de investimento, mas que, com esse quadro todo se montando, este ano, o prefeito, para poder se reeleger, vai fazer asfalto, né? Ele pegou 30 milhões de reais empréstimo na Caixa Econômica Federal, com juros de 1,8% ao mês, para fazer asfalto. Um município que arrecada 1 bilhão de reais. Quer dizer, então, a reforma administrativa é importante para isso também. Com mais um fator ainda fundamental, eu queria até debater isso com vocês ainda. Com esse esmigalhamento da economia, com essa perda de arrecadação terrível que nós vamos ter, como é que vai ser feito sem uma reforma administrativa? Como é que nós vamos abaixar a folha de pagamento de município? Vamos supor que nós vamos lá, eu e o Carlos vamos assumir lá a prefeitura. A prefeitura vai perder 30% da arrecadação. Como é que nós vamos fazer para pagar a folha de pagamento? Tu tá sendo bem otimista, 30%, né, Ney? Porque, na verdade, provavelmente a gente vai perder muito mais do que isso, né? Do jeito que as coisas estão, ainda mais sem a gente ter um horizonte de quando que as coisas vão voltar a normalizar, realmente a perda vai ser muito maior. E aí, o que a gente vai esperar se hoje o STF barra que se possa reduzir salário de servidores públicos com redução de carga horária, que nem a gente fez na iniciativa privada. Então, realmente fica muito difícil até a gente esperar que a gente vai ter uma reforma nesse sentido, porque qual é o indicativo que a gente tem hoje? A não ser que a gente tenha um trabalho muito forte político aí, e aí, às vezes, a gente precisaria de muito mais aí deputados do Novo, né, Tiago, para poder ter essa força aí de fazer a diferença, porque se o STF não nos deixa reduzir salário de servidor público para reduzir folha, que nem aconteceu na iniciativa privada. Ou seja, na iniciativa privada a gente tem que sobreviver e todo mundo vai para o sacrifício. Agora, no setor público não tem sacrifício, né? Não pode ter sacrifício de salário de político, não pode ter sacrifício de salário de servidor, e a gente está falando dos grandes servidores, né? O grande problema do servidor não é os servidores. No município está o patinho feio do servidor público. É o professor, é o policial, é o profissional da área da saúde, enquanto que a gente tem aí hoje uma elite, que é uma minoria de servidores públicos em Brasília, ganhando verdadeiras fortunas, com um monte de penduricalhos aí, e que são o que realmente, assim, atrapalha significativamente que a gente possa ter um estado mais enxuto, uma Brasília menor, para que a gente possa ter aí municípios mais ricos e pujantes, né? E só para complementar, eles falaram muito da questão da arrecadação. Conselheiro Lafayette só vive de comércio e serviços. A gente não tem indústria aqui, não. Agora, nesses tempos de pandemia, que está tudo fechado, todo mundo sem faturar, pessoas ficando desempregadas e a arrecadação, obviamente, caindo, a cidade vai sobreviver só com dinheiro de repasse do governo, né, estadual e federal. E, como você falou, não houve redução de salário de político, não pode reduzir salário e jornada de trabalho. É uma situação muito complexa. A única vantagem que eu vejo nisso tudo, tá, pessoal? Desculpa interromper. A única vantagem que eu vejo nisso tudo
é que as coisas só se resolvem quando o dinheiro acaba no Brasil. Acabou o dinheiro, se resolve. A reforma da Previdência foi feita porque o dinheiro acabou. Minas Gerais quebrou. Tem que entrar o Zema para consertar, não tem saída. O Rio de Janeiro não consegue pagar mais os seus salários. O Rio Grande do Sul quebrou. Bem, quebrou, não tem mais dinheiro. Aí vem aquela máxima de que diz assim, né, dos economistas austríacos, o dinheiro, os bens são limitados. O uso deste bem é que vai determinar o nosso sucesso. E as pessoas que entendem, muitos dirigentes entendem, que o dinheiro é ilimitado. Basta eu rodar a máquina e pagar a folha de pagamento. Não tem problema, vamos rodar a máquina. Quanto que caiu a economia? 600 bilhões. Vamos rodar a maquininha de fazer dinheiro e vamos colocar 600 bilhões na economia. O reflexo vai ser terrível para frente. Ou seja, nós estamos sem mecanismo de redução de máquina administrativa. Não temos como reduzir a máquina administrativa. Eu tenho pena do próximo prefeito que for pegar lá em Santa Cruz do Sul, por exemplo, né? Ou numa cidade que vive de serviço, pior ainda, Balneário Camboriú também vive de serviço, tá? Balneário Camboriú, 80% do total arrecadado do Balneário Camboriú é no setor de serviços, tá? Comércio e serviços. Então, o que nós temos é serviços. Os serviços desapareceram, como é que nós vamos fazer? Sem poder fazer uma reforma administrativa. A reforma administrativa não vai andar, pelo que a gente já percebeu, né? A frente parlamentar é um primeiro passo tremendo. No ritmo que a gente gostaria. Já é tremendo. O bom seria que se tivesse reforma administrativa este ano, para que a gente pudesse ter essas ferramentas para o ano que vem. Como é que eu vou fazer, por exemplo, assumo a prefeitura de Balneário Camboriú? Como é que eu vou fazer com uma folha de 480 milhões? Um município que nós orçamos, que o município vai perder perto de 40 milhões por mês. Ou seja, o município de Balneário Camboriú, se continuar nesse ritmo, vai perder 200 milhões de reais. Não tem dinheiro para pagar folha. A realidade é essa. Como é que nós vamos fazer isso? Essa decisão do STF da semana retrasada, né, vai acabar prejudicando o próprio servidor. Porque a Constituição hoje já prevê que você pode ter exoneração de servidor estável em situações de calamidade financeira. A situação intermediária, então, isso já está previsto na Constituição. Você pode reduzir o quadro de funcionários em situação de calamidade financeira, exonerando os servidores, né? Tem todas as regras ali, os passos dados, né? A alternativa que se estava propondo era, ao invés de ter que exonerar, você reduz a carga horária e, com uma consequente redução salarial equiparável à redução de carga horária. Quando o STF decidiu por 7-4 que, por a Constituição, não colocar explicitamente a possibilidade de redução de carga salarial, que seria inconstitucional fazer isso, qual a alternativa que se tem? Exonerar servidor, né? Então, acaba prejudicando o próprio servidor essa leitura, mas e qual é a solução para isso? A gente tem que trabalhar, e estamos trabalhando numa PEC para que se explicite na Constituição, além da possibilidade de exoneração do servidor em caso de calamidade financeira, né, que você possa fazer também a redução de salários com redução de jornada, né? Então, essa é parte do que a gente está tentando por lá. São assuntos, obviamente, pouco sexy, né, para os nossos colegas, para a gente que está aqui para fazer uma missão e não para ganhar popularidade. Eu não tenho problema em endereçar isso, mas tem muita gente que não pega. A gente está caminhando aqui para os últimos minutos aqui da live. Eu queria só dar uma comentada geral sobre o que vocês fizeram. Acho que um ponto importante do que vocês falaram, eu fico feliz que em Santa Cruz a situação financeira é relativamente estável, e não podemos perder a oportunidade de, numa situação dessa, mudar as coisas, senão vai o que o Ney falou, que a gente só muda quando está na situação crítica, e se a gente não mudar nessa situação mais estável, a situação crítica vai chegar mais cedo ou mais tarde, né? A gente está vendo uma situação agora de pandemia que, infelizmente, muita gente está perdendo renda, né? Dá um exemplo assim, do que a estrutura atual acaba fazendo, né? Com levando o gestor público a fazer. A gente está tendo uma perda, né, uma perda salarial de inúmeras famílias, várias vão ter que tirar seus filhos da escola privada e vão ter que colocar no setor público. Não é a realidade de todo o país, em inúmeros municípios a gente tem uma ociosidade de vaga ali na rede municipal que vai conseguir absorver isso. Vamos supor que tem um município que não consegue absorver com a estrutura atual. Você não se permite hoje, com a legislação atual,
que o gestor público faça parceria com a iniciativa privada para a expansão, ainda que temporária, da sua rede municipal. Não se pode usar o Fundeb hoje, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, para você contratar vagas na rede privada para os alunos. Então, uma solução que se daria é o quê? Você monta uma estrutura estatal para dar conta dessa demanda de alunos. Então, vamos supor, você contrata mais professores, diretor de escola e funcionários administrativos, constrói um prédio. Isso vai ficar pronto daqui a 2, 3 anos, com toda a morosidade que a gente tem. Daqui a 2, 3 anos, você não só já teve, espera-se, desejamos todos, uma retomada da economia, com os pais colocando os filhos de volta na escola privada, como você tem também uma mudança demográfica, que daqui a 10 anos não vamos mais ter a mesma quantidade de crianças que temos hoje, é menos. Então, você criou uma estrutura que vai permanecer por 30 anos na ativa, mais 20, 25 anos na inatividade, mais 10 anos, em média, como pensão para o sobrevivente, no caso de casal, e você onerou o Estado por 70 anos com algo que não serviu ao seu propósito. Então, você fazer um concurso público hoje, com as regras atuais, é condenar a sociedade por mais 70 anos com um custo que não se sabe a necessidade, muitas vezes, não tem um estudo de como que isso vai ser no longo prazo. E em casos como esse que eu exemplifiquei agora, pode ser que em pouquíssimo tempo você já não tenha mais a necessidade que hoje você tem. Óbvio que tem formas de você fazer contratação temporária e coisa assim, eu estou colocando aqui uma possível solução extrema que se daria, não muito bem pensada. Então, essa flexibilidade que a gente tem que ter é essencial. Tem que ter formas de ingresso no setor público que são mais flexíveis. A própria contratação temporária que eu mencionei, a gente tinha uma ótima MP que o governo enviou, a 922, que foi aprimorado no Congresso, mas que caducou por falta de acordo na Câmara, que regulava essa contratação temporária para dar mais segurança jurídica para os prefeitos e também para os servidores temporários do que seria feito. Enfim, infelizmente isso a gente não conseguiu avançar, mas é uma batalha por vez, um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a gente ir tanto que mobilizando a opinião pública, que às vezes vem reformas como esta como prejudiciais, pela narrativa de quem vai deixar de ter algum benefício pontual nas costas do restante da população, que acaba construindo essa narrativa, mas acho que aos pouquinhos a gente vai conseguir fazer evoluir. Acho que já temos um ambiente no Brasil onde o que se percebe como importância das reformas é muito maior do que era há pouco tempo atrás, há 2, 3 anos. Só para comentar os 2 pontos aqui que vocês colocaram, falou de cargos de comissão. Os cargos de comissão, eles são, sim, muitas vezes usados de forma ruim para atender interesses políticos e lotear e por aí vai. Por outro lado, a possibilidade que você tem, às vezes, de dar mais responsabilidade para algum servidor, colocando ele para assumir um cargo de chefia, para dar uma oxigenada em alguém vindo de fora, para mudar, às vezes, ali o ritmo, a cultura de trabalho de determinada repartição. Agora, o que tem que ter, a meu ver, isso a gente pode fazer com a legislação atual. Com a legislação federal atual, os municípios podem aprovar legislações específicas que deixam isso mais claro, mas qualquer gestor público pode hoje colocar critérios para a nomeação dos seus cargos comissionados. Pode fazer processo seletivo para ver quem vai assumir a diretoria de uma escola, para ver quem vai assumir ali a diretoria de um posto de saúde e por aí vai. Então, vocês como futuros aí gestores, espero, vão poder criar critérios para os cargos comissionados, inclusive através da Câmara de Vereadores, mudar a legislação para que essa passe a ser a regra dali para frente no município e que não se tenha o que se tem hoje como prática comum de você fazer loteamento através dos cargos comissionados. Então, acho que essa é uma ideia aí que seria interessante também. E outra que foi mencionada aqui pelo Carlos também é a questão de digitalização. Você ter um viés de o digital primeiro, o que se fala em inglês no digital first, é algo que qualquer prefeito pode fazer, de digitalizar o seu serviço público. Óbvio que tem uma parcela da população que não vai se adaptar rapidamente a isso, mas você tem que trabalhar, não sei, 10, 15% da população não se adapta, você mantém uma estrutura analógica para os 10, 15% que não adapta, mas os outros 85% você migra
né? E muita gente se prende, evita que se acelere as mudanças para 85% da população, porque uma certa parcela não vai conseguir. Temos que nos preocupar com a parcela que não vai conseguir, eles têm que ser cuidados, mas não podemos impedir a modernização para o grosso que consegue migrar. Então, essa digitalização do serviço público, desde fila ali para o posto de saúde, para o hospital, para a alocação das crianças em escola, para acabar, às vezes, não sei de novo a realidade específica do município de vocês, mas em vários governos estaduais a gente tem deputado pedindo para mudar o aluno de uma escola para outra, aí o secretário vai lá e entra para mudar o aluno específico. Não tem que ser influência política aonde que o aluno vai estudar, tem que ter critério técnico. Então, você fazer essa digitalização para evitar ali esses subterfúgios que existem, de criar dificuldade para vender facilidade, é algo que todo mundo pode fazer e adotar um governo, uma prefeitura mais digital dentro aí dos seus municípios também. Pessoal, estamos chegando no finalzinho aqui já, infelizmente. Queria talvez passar uma última palavra para cada um, fazer as considerações finais aqui, daí faço as minhas também e a gente encerra. Por favor, vamos lá começar pelo Carlos agora, que estava no meio sempre. Vamos lá, então. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, é um prazer falar contigo. Thiago, prazer, Ney, Elisa, muito obrigado aí pela parceria na tarde, final de tarde, início de noite aí de sexta-feira. Obrigado a todo mundo aí que esteve nos assistindo. E só para aproveitar o gancho, Thiago, não só a gente quer fazer processo seletivo para cargo de confiança em Santa Cruz do Sul, caso a gente aí seja eleito, aí seja escolhido em Santa Cruz do Sul, como a gente quer fazer processo seletivo para secretários municipais, botar os caras mais competentes dentro de cada secretaria, não o cara político, e isso é a grande vantagem do Novo, né? Já que nós somos aí sozinhos, né? A gente vai aí chapa branca como sempre. A grande vantagem é que a gente não precisa, não deve favor político para ninguém, e a gente pode botar só gente técnica lá dentro. E a nossa ideia é essa, é fazer processo seletivo até para secretários municipais, para a gente ter muita gente competente olhando para o município, para transformar a cidade onde a gente vive no melhor lugar para se viver. Essa é a ideia. Legal. Elisa? Obrigada, Thiago. Agradecer pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa proximidade de deputados federais com a população, eu acho que é tudo de bom, porque a gente precisa de transparência e precisa estar mais próximo da população. E eu agradeço muito por participar do convite, né? E por eu participar também dessa live sobre a reforma administrativa. Agradecer ao Cruz e ao Ney também pela participação. Eu aprendi muito com os dois. As cidades têm mais ou menos o mesmo número de habitantes, né, com características diferentes. É sempre bom trocar ideias realmente com outros pontos de vistas e outras situações. Então, gente, muito obrigada mesmo pela participação e para todo mundo que acompanhou a gente aí nesse fim de tarde, de sexta-feira. Obrigada. Obrigado, Elisa. Você agora, Ney. Beleza. Thiago, eu queria chamar a atenção para a responsabilidade que você tem, né, cara? Nós estamos vivendo um momento no país, a história ao vivo nós estamos vivendo, assim. Então, eu cito assim, a crise de 1929, até hoje se escreve livros sobre isso. Essa crise que nós estamos vivendo agora vai se escrever livros durante 200 anos, sobre todas as mentiras que foram contadas, sobre tudo que vai acontecer com a economia, sobre tudo que vai acontecer com os processos administrativos, com os países em si. Qual país nós vamos sair disso aqui, cara? Qual país que nós sairemos disso, né? Isso aí depende muito da atuação do Partido Novo também nessa Câmara, tá? Vocês são voz e vocês, o que vocês falam, todo mundo presta atenção. Então, quando vocês falam alguma coisa, Thiago, vocês podem, às vezes, até não tá muito consciente das coisas que vocês falam. Mas vocês falam alguma coisa, os militantes vêm nos perguntar, vêm nos arguir. O que os caras estão falando? Olha, o Thiago agora é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Será que agora sai? Será que não sai? Então, tudo que vocês falam é história, tá? Vocês têm uma responsabilidade muito grande. E assim como nós também, que temos agora, que estamos colocando o nosso nome à disposição para fazer parte desse processo que nós vamos ter para frente, também tem uma responsabilidade muito grande.
é um peso muito grande nas nossas costas, tá? Nós poderemos ser personagens de livros que serão escritos daqui a 200 anos, e estamos vivendo esse momento agora. Sei que é difícil, às vezes, o cara entender que ele está vivendo a história, mas tem um pouco que sair desse núcleo e olhar por cima o que está acontecendo. Uma das coisas que nós precisamos, e precisamos muito, é a reforma administrativa e a reforma tributária. Nós somos obrigados a fazer isso o mais rápido possível, e isso está nos ombros de vocês, tá? Essa responsabilidade é muito pesada, tá? E obrigado pelo convite também. Ok, isso. Obrigado, Ney, Elisa. Prazer revê-la aqui e bater esse papo com você, com o Ney e com o Carlos. Parabéns pela decisão de vocês, acho que eu posso dizer isso hoje com propriedade, né? Não é fácil a gente colocar nosso nome à disposição, exercer um cargo público e nos transformar em servidores aí da população, mas é muito gratificante a gente ver quanta gente boa que está entrando nessa batalha junto conosco e com os valores corretos, a cabeça correta de entrar no serviço público e participar da política, não em benefício próprio, não para se beneficiar, mas sim para mudar a qualidade de vida dos nossos municípios, dos nossos estados e do país. Então, é muito bacana ver isso, foi um prazer bater esse papo. Contem comigo aqui, com toda a bancada do Novo também aqui na Câmara para a gente fazer essas mudanças e muito sucesso. Vou acompanhar aí de todos a trajetória de todos e espero que nos reencontremos em breve com notícias boas aí de cada um. Okay. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou aqui essa live nessa sexta-noite também. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.